reconhecer o sentido do Natal já, de certa forma, está impresso na nossa mente, né? É celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Qualquer criança consegue responder isto quando se pergunta a ela a respeito do que é a festa do Natal. Celebramos o nascimento de Jesus. Nos presépios é montado e remontado toda aquela situação de Jesus nascendo numa manjedoura. Aliás, esses textos que acabamos de ler, eu vou ler novamente, Lucimar, do versículo 1 em diante, né, que tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. A gente vê isso nos presépios, a estrela brilhante, os 3 reis magos, não eram magros, né? Eram magos. Então, tem gente que imagina os reis magrinhos, eram os 3 reis magos, né? E eles foram dar presentes ao rei, estava sendo anunciado, e tudo isso era fruto de profecias antigas. Eles pararam, perguntaram, a pergunta foi deixada nas mãos dos sacerdotes, dos escribas. Aí lá no versículo 5, eles disseram, diz a profecia que o rei vai nascer em Belém, da Judéia. E assim está escrito pelo profeta. Versículo 6, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, a gente percebe por estas palavras, por esse histórico, que o Natal, por mais que as datas, 25 de dezembro, possam não ser as datas exatas desse nascimento, a gente sabe, Natal é a celebração do nascimento de Cristo. Amados, isto é o que dizemos, é o que afirmamos, algumas vezes sem nem mesmo pensar no assunto. Porque o nascimento de Cristo em si, o fato de uma criança ter nascido, eu vou lhe dizer uma coisa, talvez possa causar estranheza aí no seu coração, mas espere toda a explicação que eu vou lhe dar esta manhã. O nascimento de Cristo em si não significou muita coisa, não. A própria Bíblia afirma outros fatos que são muito mais relevantes do que o próprio momento do nascimento de Cristo. Tido como filho de Maria, como filho de José. Você sabe, olha, Jesus nasceu no meio da estrada, num curral. A família de José e de Maria não estavam juntas, não estava perto, né, para ficar lá babando, dizendo, nasceu, todo mundo tira foto, entra 2 ou 3 parentes para dentro da maternidade e veio o neném recém-nascido. Não tinha família, tinha lá 3 reis magos que procuravam honrar o rei dos judeus, mas ele não nasceu numa cidade. Ele nasceu numa aldeia, num povoado chamado Belém. E há um detalhe aqui, que a gente leu aqui nesse versículo 6, veja bem, o que se dizia de Belém por conta de uma profecia, mas isso uns 5, 6 séculos depois. Belém tomou uma fama de que de lá viria o rei, então ela ficou famosa. Olha que interessante, aqui foram as palavras dos escribas, dos estudiosos das Escrituras. Eles disseram assim, a profecia diz que Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor. Belém tomou uma fama que antes não possuía. Isso foi por causa do passar do tempo. Houve um profeta chamado Miqueias, que falou realmente, imbuído do Espírito de Deus. Ele disse, olha, vamos lá, a profecia de Miqueias, só para você entender o que eu quero lhe mostrar. E tu, Belém Efrata, é Miqueias 5:2, né? Pequena demais. Veja bem, Miqueias disse assim, cidade insignificante, pequena demais. Só que como passou 5 séculos, 6 séculos, o povo entendeu que se de lá virá o rei, então Belém significa alguma coisa. Já mudaram
todo o texto, né, do profeta. Lá em Mateus responderam: cidade que não é pequenina, é considerável, é alguma coisa, né, relevante. Na verdade, diferente da fama que Belém tinha recebido, a tal profecia, 700 anos antes de Cristo, ela dizia isso, ó: pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Mas mesmo assim, Belém, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sabe o que eu quero lhe mostrar com isso? Mais uma evidência que o nascimento de Jesus em si, o nascimento, não foi algo tão significativo. Por mais que Belém tivesse recebido uma certa fama durante os anos, a verdade é que Belém era pequena demais. Eu estou usando o termo insignificante. Você sabe, para os nossos colegas, para os nossos conhecidos, pessoas que acabamos de conhecer, até mesmo para os nossos amigos, é assim também conosco. A maioria dessas pessoas, elas não viram o dia do nosso nascimento. Não interessa tanto o momento em que nascemos, como foi a forma. As pessoas sabem da data que nascemos. Então, o nascimento em si, ninguém reconhece. Quem é que lembra do nascimento de alguém? Os pais e, vamos lá dizer, né? Alguma parte dos familiares. E aquele dia foi assim, o sol estava tal, de tal jeito, era noite, era madrugada. Só os pais e alguns familiares se lembram de como foi o nascimento. Mas o que realmente é celebrado a cada festa de aniversário nossa, o que realmente é festejado, é aquilo que nós somos ou representamos para esses colegas, para esses amigos, para esses conhecidos. Tem gente que conheceu a gente há 6 meses atrás, e aí se torna um grande amigo. Aí chega a data do seu aniversário, ele vai lá comer bolo com você, bate palmas, te dá presente, troca presente. Mas, na verdade, a pessoa está comemorando porque ela sabe quem é você agora. A data do nascimento, ou o dia do nascimento, ou como fora, não tem tanta relevância. Não é assim que acontece no dia a dia? Até eu trouxe aqui alguns exemplos que, de certa forma, são engraçados, né? A gente comemora o aniversário dos patrões, porque eles são nossos patrões. Não é porque a gente faz parte da família, lembra de quando ele nasceu, ficou interessado em ver as fotos de neném. Não é pelo dia em si. Dia 22 de dezembro, eu vou comemorar uma data muito importante. Não, a gente comemora com os patrões porque eles são nossos patrões. A gente comemora com as esposas, isto é, quando lembramos da data, né? Fica aí a dica, né? Varões, os homens comemoram com as esposas. Isto é, quando lembram da data. Ai de você se não lembrar a data do aniversário da sua esposa. A gente comemora ou não com os filhos, de acordo com o desempenho na escola. Se você estiver bem nas notas, vai ser comemorado, vai ter festa. Se você não estiver bem, não tem festa, tem castigo, tem disciplina. Então, a gente comemora com os amigos, na pizzaria, naquela intenção de levar 10 amigos e tirar o ticket grátis, né? É verdade, aqui na igreja acontece bastante, sabe? Quem faz aniversário fica empolgado, com a identidade na mão. Tem como provar. Vai aqui no... Eu posso fazer propaganda? Vai no Labonelli, né? Labonelli, você apresenta a tua identidade, você ganha grátis. E isto é, se levar uma meia dúzia de amigos. Então, a gente comemora aniversário dos outros, ou o próprio nosso aniversário, mas, na verdade, nós celebramos aquilo que de importante alguém representa para nós. Você está percebendo o pouco da distância daquele dia que, ainda que não seja o dia 25 de dezembro, a gente não sabe a data exata, a Bíblia também não diz, a data exata do nascimento de Cristo.
como, no passar do tempo, dos anos, ficou estipulado que 25 de dezembro, para o cristianismo, seria a data a ser celebrada, nós assim o fazemos. O que eu quero lhe mostrar com isso, amado, que o que aconteceu na época de Jesus, o que acontece conosco, com a pessoa de Cristo, não é diferente, não. A Bíblia, por exemplo, ela celebra muito mais o que Jesus representa hoje para nós do que até mesmo o dia do nascimento. Olha o que diz João, capítulo 1, versículo 14. O texto do discípulo João, ele diz assim: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, na sua meia-idade, ele foi considerado, por ser tão perfeito, justo, honesto, não sendo um pecador, ele foi considerado como o único digno de ser chamado de Filho de Deus. Então, por isso o termo unigênito do Pai. Quem olhasse para Cristo pensava, ele é o único digno de ser chamado Filho de Deus. Graças a Deus, ele nos trouxe, para junto dele. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos, diz a Bíblia. Mas o que João relata? Logo no primeiro capítulo, ele diz: vimos a glória dele. João está relatando o resultado final, as curas, os milagres, todo o atributo que Jesus tinha. O dia do nascimento em si não é tão significativo. Então, quando Jesus nasceu de Maria, ele veio a este mundo, ele veio como ser humano. Todavia, era luz de Deus, era o verbo de Deus. O verbo de Deus, eu tenho aqui um detalhe do original grego. Essa palavra que a gente leu, o verbo se fez carne, do original grego, logos, é palavra. A palavra se fez vida, a palavra se fez carne. E isto aqui, amados, é uma palavra que é mais do que expressão falada. A tradução para o português, de verbos, do logos... não está funcionando aqui o meu laser. Funcionou. É palavra, mas no fundo, a essência disso aqui é aquela palavra criadora. Jesus é a palavra, o verbo de Deus, é a palavra reveladora, é a palavra salvadora. Então Deus estava se revelando à humanidade, Deus estava brilhando a sua luz para a humanidade quando se fez homem. Isso não aconteceu de maneira gloriosa na infância, na vida juvenil de Jesus. Isso aconteceu já nos seus 30 e poucos anos. Eu quero mostrar e enfatizar que, na verdade, o que tem contado, não só para a pessoa de Jesus Cristo, como para cada um de nós, é o que somos, o que representamos. Então, de onde pode vir esta palavra criadora, palavra reveladora, palavra salvadora? Quem é que tem esta palavra? O Deus Todo-Poderoso. João 1, 3 e 4 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então, tudo isto significa que o Deus Criador estava se revelando ao mundo para o salvar. Eu digo pela quinta vez, não importa o dia exato ou a forma como nasceu, que aliás foi muito simples a forma do nascimento de Cristo, mas o mais importante é celebrarmos tudo aquilo que Jesus representa para nós hoje, de fato e de verdade. Poderíamos ter um presépio com uma representação de um bebê, mas o que mais importa para nós é a verdadeira essência deste Natal, deste nascimento da criança. O Deus que se fez homem, o Deus que veio habitar perto de nós, o Deus que veio trazer salvação. Então, é isto que deve significar Jesus Cristo para você, amado. O lugar que Ele ocupa no seu coração
Deve ser um lugar, sabe, pleno. A Bíblia diz que devemos amá-lo de todo o coração. Então, muitos podem não reconhecer, agora sim eu digo, da significância, né? Da importância, da essência de quem Jesus é. Muita gente pode dizer assim, Natal é o nascimento do menino Deus. E fica por aí mesmo. E fica por isso mesmo. Muitos podem não reconhecer a importância do que Jesus é. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, ele nasceu, ele resplandeceu como luz, a luz de Deus brilhou através dele em nossa vida, ele veio até nós, ele se fez um de nós e nos salvou. Esta é a significância, a importância e a verdadeira essência de quem Jesus é, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que te amou, aquele que te resgatou das trevas. E houve outro profeta, o profeta Isaías, que no capítulo 9, versículo 6, ele disse, até mesmo de um modo aqui bastante contundente, impactante, ele diz, um menino nos nasceu. Agora, eu estou falando de outro profeta que falou coisas a respeito do Cristo, agora, 800 anos antes de Cristo. Miqueias foi 700 anos, Isaías, 800 anos. E olha as palavras de Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então a gente não considera tanto o bebê na manjedoura, é lindo, mas o que a gente considera é o que ele se tornou para nós, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. E a passagem bíblica de Isaías, ela foi uma profecia a respeito da vida de Jesus Cristo. E ele dizia, olha o detalhe aí desse 9,6, um menino já nasceu. Ele estava dizendo, o rei já chegou, o milagre já está presente, a glória de Deus já está na nossa vida. Ele estava se antecipando a fatos, 800 anos antes. O que vamos usufruir dele é que ele será maravilhoso conselheiro. Já se cumpriu, a promessa já está acontecendo. Ou seja, essa expressão, ela significa algo já houvera acontecido, Deus já providenciou, Deus já abriu a porta, Deus já fez o milagre. Amados, eu acredito que a gente tem que pensar desta forma a respeito de Jesus. Às vezes precisamos que haja cura no nosso corpo físico. E as doenças ou enfermidades são inúmeras, né? São de coisas simples a coisas muito complexas e assustadoras. Que às vezes num tempo de uma semana, de um mês, você fica totalmente debilitado. Na verdade, quando pensamos, Jesus é a minha cura, temos que pensar dessa forma. O milagre já surgiu. O menino já nasceu. Né? Temos que ser ousados, como foi Isaías, como foram os homens do passado. Às vezes precisamos que alguma coisa se ajuste na nossa família. A tendência é desanimar, afrouxar, sabe? E dizer, deixa Deus resolver. Na verdade, lançando nas mãos do nada. Enquanto que, se nós nos posicionarmos e dissermos para nós mesmos, ou falarmos para os outros, olha, o milagre já aconteceu. Tipo isso, né? O menino já nos nasceu. Amado, quando confessamos esta vitória, Deus está no controle, Deus vai agir, Deus já agiu, Deus faz alguma coisa, amado. Deus honra a atitude de confiança, Deus honra a fé de cada um de nós. Você percebe? Essa expressão aqui de Isaías, já aconteceu, ela traz uma força muito maior do que o tempo, do que as eras, maior do que o universo. Ninguém tinha visto nada, ninguém tinha sabido de nada, a estrela não tinha brilhado no Oriente. Estava lá Isaías, o rei já apareceu, o rei já surgiu.
E nós sabemos hoje, 2.800 anos depois, né, desta palavra aqui, que a profecia já se cumpriu há 2.000 anos atrás. Nós sabemos hoje que Jesus está vivo e está entre nós através do seu Espírito Santo. O que o homem tem que fazer hoje é celebrar não só o nascimento deste menino, mas o homem deve celebrar tudo aquilo que este Deus vivo representa em sua vida, pode fazer em sua vida, pode agir em sua vida. Ele é médico dos médicos, ele é juiz supremo, ele é tido e chamado também de advogado para defender as nossas causas. Ele é aquele que batalha por nós, é o amigo, é aquele que vence a morte, é o que nos faz mais que vencedores, é o que ressuscitou e ressuscitamos juntamente com Ele. Ele é tudo para nós. Então é por isso que a gente comemora, a gente aproveita a data do dia 25 de dezembro, comemora o nascimento deste, colocar aspas aqui, tá? Menino Deus, mas na verdade ele cresceu, cumpriu o ministério, morreu no seu lugar, diga glória a Deus por isso. Por isso a nossa alegria não é apenas pelo nascimento da criança. A nossa alegria é muito mais pela morte e ressurreição de Jesus. Ele venceu as trevas, o diabo, a morte. Aquele que tinha o poder da morte, ele venceu. Então, muito mais além do nascimento físico, do nascimento corporal de Jesus, nós temos que começar a comemorar a presença dele em nossos corações. Por isso o texto de João 1,14, né, diz, o verbo se fez carne, ele veio habitar entre nós. Falando naturalmente da sociedade que ele habitou e andou por ela, mas pensando no nosso coração, amados, Cristo veio fazer morada dentro de nós. O teu coração hoje é coração bom, coração de terra boa. A semente que cai dentro dele frutifica, porque Jesus mora aí dentro. Então, nós temos que, na verdade, tomar uma atitude conforme os homens de fé da antiguidade, conforme o profeta Isaías, né? O menino já nasceu. A palavra já se cumpriu. A gente tem que acreditar no poder de Jesus Cristo. Sentir e viver essa paz que só vem dele. Às vezes é uma questão de vida financeira, vida profissional. Muita gente tem a mania de dizer assim, Deus não se envolve na vida profissional, porque é coisa material, Deus é espiritual. Amado, quando você começa a pensar, a provisão já chegou, aquela porta já se abriu. Você pode ter feito a prova hoje do concurso, e você sabe que é difícil passar, mas quando você diz, o menino nasceu, ele está comigo, Deus honra essa atitude de fé. Então, por muitas vezes, a gente fica sem orientação. Eu digo isso porque eu passo pelas mesmas experiências dos amados, sabia? Muita gente acha que eu sou um super-herói. Eu pareço o Superman, mas eu não sou o Superman. Hoje eu estou de Clark crente, né? Não é o Clark Kent, eu estou de Clark crente. Eu posso parecer o Superman, mas eu sei dos momentos que a gente fica desorientado. Muitas vezes a vida nos traz aflições, mas a presença de Cristo em nós é a solução, é o refúgio, é o conforto, é o descanso em Deus. Poderíamos festejar os 365 dias do ano, né? Essa vinda do Cristo para a nossa vida. Porque isto é maravilhoso. Então, quando a gente percebe que tem um momento de desânimo, você fica desorientado, tem um monte de problemas para resolver, você sabe, Cristo está no controle de tudo. Eu vou confiar nele, eu vou esperar por ele. Eu vou trazer aqui mais uma vez a profecia de Isaías, eu já estou indo para o final da mensagem, que ela diz assim, Isaías 9, do 1 ao 6. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Olha como começa o texto.
Parece um retrato do nosso dia a dia, né? Tanta aflição, você fica desorientado, você fica sem saber o que fazer. E o profeta começou a dizer, opa, vai vir solução, a luz vai brilhar. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Versículo 2, o povo que andava em trevas viu grande luz. Ainda não tinham visto, mas Isaías estava dizendo, já viu. Né? Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Muito mais para nós hoje em dia, amados. Jesus já morreu há 2000 anos atrás. Então, a luz já resplandeceu há muito tempo. Tens multiplicado este povo. A alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Versículo 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Deus quebrou, Deus libertou. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Deus vai tirar da tua vida aquelas grandes tribulações, sabe, que são ferrenhas. Deus está dizendo, você não vai estar mais sujo de sangue, botas sujas de lama, porque um menino nos nasceu. Porque o rei já veio. Aleluia. Essa bênção toda, porque Jesus veio habitar entre nós. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será, e hoje é o que a gente identifica, né? Em Cristo, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Eu vou terminar falando destes atributos que foram ditos da pessoa de Jesus, lá por Isaías, e que, de certa forma, a gente vê se encaixando no nosso dia a dia hoje. O maravilhoso conselheiro, por exemplo. Isaías estava dizendo, ele será reconhecido assim. Então, quando a gente segue, não é, os conselhos do Senhor, a gente vê a vitória na nossa vida. Provérbios 21, 29 diz assim, o homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Quer dizer, tem gente que não quer receber conselho, aí endurece o rosto. Mas o reto não, ele pensa, opa, vamos ouvir a voz de Deus. Versículo 30, e não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. É bom receber os conselhos do Senhor. Daí o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Quer saber? Você pode ter armas, o inimigo pode ter armas, mas a vitória sempre vem da estratégia do Senhor, do conselho. Ele é o maravilhoso conselheiro. Aleluia. Deus é também para nós o Deus forte. Quando a gente anda nos caminhos do Deus forte, a nossa vida não se abala, amados. Nada nos abala. O Provérbios 10, 29 diz assim, o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. É o Deus forte te fortalecendo, né? Versículo 30 diz, o justo jamais será abalado. Receba isso para a tua vida. Ele será conhecido como Deus forte. É Ele que faz com que você não se abale. Outro adjetivo, né, que foi dado aqui a Jesus é Pai da eternidade. O Deus eterno, sabe, Ele traz tranquilidade para a nossa vida, tranquilidade para os nossos corações. Ele poderia estar preocupado só com as coisas grandiosas, né, do universo. Mas Deus olha para a nossa pequenina vida, cuida de nós. O Salmo 10 diz assim, o Senhor é Rei eterno. O Deus eterno, né? Pai da eternidade. Da sua terra somem-se as nações. Ele é tão grande que o próprio planeta Terra é pequenino demais. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração. Esse Deus grandioso, Ele fortalece o nosso coraçãozinho aqui na terra. E lhes acudirás para fazerem justiça ao órfão, ao oprimido. Então Deus
acode a nossa necessidade. O Deus eterno, o Deus tremendo, Ele acode a cada um de nós. Este é Jesus que nasceu lá num curral, numa aldeia chamada Belém, que não significava nada. Este é o grande Jesus Cristo. Isaías disse, Ele será o príncipe da paz. Sabe aqueles momentos de tormenta? Que você pensa assim, tribulação igual a essa, eu acho que eu nunca passei, nunca mais vou passar, de tão grande que é. Nessa hora, Ele te abençoa com paz, com tranquilidade. O Salmo 29:10 diz assim, o Senhor preside aos dilúvios. Pode ter tsunami acontecendo, Deus ainda assim preside, Ele está no controle de tudo. E como rei, o Senhor presidirá para sempre. Versículo 11 diz, o Senhor dá força ao seu povo. Ele te dá força, meu amado. Ele te dá força, irmã. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. E aqueles que têm paz no coração, digam amém. Ele abençoa com paz ao seu povo. Isto aqui é maravilhoso, amado. Por causa da essência de quem Jesus Cristo é, eu digo para você, sempre haverá, para a tua vida, sempre haverá conselho, força, paz, vida eterna para você, por causa de quem Jesus Cristo é. Levanta aí uma de suas mãos e diga, eu rendo glórias e louvores a Jesus, o Senhor de toda a terra. Vamos dar um lindo aplauso a Ele. Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Tomara essa força, daqui a 2 dias, quando você estiver na sua família, em casa, comendo rabanada, né? Você lembre disso, Jesus morreu por mim. Jesus é tudo na minha vida. Então, amado, eu sei que eu já passei do horário, mas eu quero terminar com 3 passagens bíblicas, Filipenses, Hebreus e Colossenses. Que você reconheça, através desses textos e do que vai ser lido aqui, eu vou terminar em 2 minutos, que você reconheça e compreenda que Jesus Cristo, Ele é soberano, está acima de tudo e de todos. Porque Filipenses 2:9 diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, até os demônios embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Christ, é o Senhor para a glória de Deus. Deus, a figura do Deus Criador, exaltou a Jesus. E Ele tem um nome que está acima de todo nome. Então, aquele que a gente considera um menino pequenino, nasceu gorduchinho, numa estrebaria, na verdade é esse Deus soberano e poderoso. Morreu na flor da idade, aos 33 anos, mas cumpriu um grande propósito por nós. Então que você reconheça, até mesmo nessas datas festivas, relacionadas ao nome de Jesus, que você reconheça que Jesus Cristo, Ele é a expressão exata de Deus. Por isso não temos outros deuses, por isso não temos imagens, por isso não temos nenhum outro ídolo. Hebreus 1:2 diz assim, nestes últimos dias Deus falou pelo Filho, falou pelo próprio Jesus, o Deus que já tinha falado por profetas, né? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Este Jesus, versículo 3, é o resplendor da glória, é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tu és o Vamos deixar a música para depois. É linda essa canção. E finalmente eu digo para você, Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus, o nosso Criador,
e o nosso Redentor. Colossenses 1,14 diz assim: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você não é mais um impuro, um pecador. Você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível. Quem Jesus é o Deus invisível de todas as eras. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele nós subsistimos. Nele tudo se sustenta. Jesus é a nossa própria vida. Ele nasceu e vive nos nossos corações. Portanto, amado, Feliz Natal para você. Assim seja, assim disse o Senhor. Feliz Natal para você.